O Brasil que eu escalaria para enfrentar a seleção de Marrocos, estreia do Brasil chegando aí no próximo sábado. Então, já pensando num cenário, pensei em dois cenários no caso, mas eu preferi utilizar um que eu vejo como o mais provável contra essa seleção africana aí, que promete dar muito trabalho para o Brasil. Logo de cara, o jogo mais difícil, inclusive, desse grupo C da Copa do Mundo de 2026. Então, claro, deixar aqui o espaço para vocês também comentarem. Deixem nos comentários o que vocês trariam de diferente, o que vocês fariam nesse caso também, quem que vocês mudariam. Não esquece de se inscrever também, deixar o seu like para estar sempre apoiando o conteúdo. E também, se você curte muito conteúdo, me segue nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. O primeiro cenário, que é um hipotético, eu diria, e o menos provável, mas não tanto improvável assim, que é um cenário onde Marrocos que vai ter mais a bola e o Brasil vai jogar mais sem a bola. E aí, nesse cenário hipotético, eu pensaria num time com mais um ponta, para trazer também essa velocidade e pensando até num Brasil, nos contra-ataques. E o outro cenário é de um Brasil que vai ter mais a bola, que vai precisar de mais mobilidade lá na frente e que uma referência seria algo bem mais difícil de ser utilizado, porque ficaria muito dependente e aí ficaria quase que nulo lá na frente diante de um time que se movimenta muito bem para fechar os espaços e é um sistema defensivo difícil de se enfrentar. E até muito pensando nisso, eu acredito que o Ancelotti promoveu aquele no teste contra o Egito, um time mais em cima, dando mais bote e pressionando lá em cima a todo momento. Então é interessante aí até se pensando nisso. Mas vamos lá para a escalação, né? Começando por Alisson no gol, unanimidade, Marquinhos e Gabriel Magalhães, unanimidade também. Eu iria com Douglas Santos na lateral esquerda e o Ibanez na lateral direita. Casemiro e Bruno Guimarães, dupla de volância, unanimidade também. Os meias abertos, eu iria com Matheus Cunha de um lado e Lucas Paquetá do outro. E a dupla de ataque, obviamente, Vinícius Júnior e Rafinha. Ah, mas por que dessa escalação e tudo mais, enfim. Começar por aqui. Vamos começar pela fase defensiva, que no caso é o principal ponto aqui. A maioria, eu acredito que tem como característica, principalmente da linha de zaga, a defesa. São jogadores interessantíssimos. O Ibanez pela lateral direita, principalmente para defender, já pensando nesse quesito. O Douglas Santos tem se destacado principalmente por essa segurança defensiva, e aí realmente deixa um pouco a desejar quando é necessário subir lá para frente, até por isso ele nem tem subido tanto, mas se destacou pela segurança defensiva pelo lado esquerdo, então eu manteria ele. E aí as grandes mudanças, no caso eu vou destacar aqui, seria Matheus Cunha e Paquetá. O Matheus Cunha já deu para perceber que é esse cara da recomposição e é um cara que vai atuar como um meia. É uma 4-4-2 bem estilo Ancelotti. E aí o Matheus Cunha vai trazer essa recomposição pelo lado, vai ajudar muito bem o Brasil e tem sido esse cara realmente. Além disso, pode ser um cara que pode espetar muito bem Rafinha e Vinícius Júnior, pode dar essas pifadas para os dois jogadores lá na frente. Assim como o Paquetá do outro lado. Não é tanto esse cara da recomposição, de características defensivas, tanto assim, mas é um cara que também ajuda na marcação, principalmente pelo lado. Pode fazer muito bem esse papel e até pensando nas características de Marrocos, que vai inverter a bola muito de um lado para o outro, vai procurar esse jogo de 1 para 1 quando tiver com o Brasil, né, com a sua seleção postada um pouco mais atrás, e vai tentar trazer um pouco mais de rapidez também nos contra-ataques. Pensando até num Brasil com uma bola, se a gente tem a bola, tem essa recomposição de Paquetá e Matheus Cunha pelos lados, tem a segurança de Casemiro e Bruno Guimarães ali para também esse contra-ataque, e vai ter um time bem postado ali, com Ibanez, com Douglas Santos, enfim, com todo esse sistema defensivo. E bom, essa seria o meu time basicamente na sua fase defensiva. Ah, mas e na hora da construção, na hora do ataque? Vamos lá. A mesma coisa. É um ataque que tem versatilidade e é um ataque móvel. É um ataque móvel. Na hora que o Brasil estiver construindo, pode ser formado aquele quadrado que o Ancelotti costumou fazer, inclusive fez contra a própria França. Foi com
Bruno Guimarães e Casemiro descendo um pouco mais, e aí vão ter esses 4 homens, né, de defesa. E logo atrás podem vir tanto Matheus Cunha quanto Lucas Paquetá para trazer essa mobilidade e aparecer para o jogo também, quando o Brasil quiser sair pelo chão. E até por pensando nisso, Rafinha e Vinícius Júnior vão trazer essa amplitude pelos lados, né? Podem ser usados na velocidade, podem ser espetados também, quando o Brasil estiver construindo e se Marrocos subir as suas linhas. Então é um time que pode trazer essa versatilidade. E até pensando nisso, Matheus Cunha e Paquetá também vão trazer essa versatilidade. Você pode ter um Casemiro um pouco mais plantado e aí andando de um lado para o outro para ajudar o Brasil, aproveitar uma segunda bola, que também é muito característico do Casemiro, esse chute de longe, aproveitando esse rebote, essa segunda bola que vem de um cruzamento para a área. E Vinícius Júnior e Rafinha podem atuar por dentro em papéis diferentes. O Vinícius Júnior é característico mais pelo lado, o jogo de 1 para 1, mas ele também pode jogar por dentro para atuar como um falso 9 para atacar a última linha e tá trazendo essa mobilidade. Assim como o Rafinha, também pode ser um cara que pode jogar lá pelo outro lado, trazendo esse jogo de 1 para 1, como ele também pode vir para dentro para atuar como meio armador e aí o Paquetá abrir. Podem trazer essa versatilidade. Assim como o próprio Matheus Cunha e Paquetá. O Matheus Cunha já é mais característico de atuar como atacante, de pisar mais na área, de, né, trazer esse ataque à última linha, de agredir a última linha do adversário, como ele também pode se posicionar para um apoio do Vinícius Júnior, como também pode ser o apoio do Rafinha do outro lado. Trazer essa versatilidade, trazer essa mobilidade. Como também o Paquetá, que tem mais a característica de realmente um meio armador, de querer jogar um pouco mais de frente para o jogo. E aí provavelmente ele vai descer bastante, vai ajudar o Bruno Guimarães, a essa construção, vai trazer essa versatilidade, como ele também pode pisar na área, atacar a última linha, apoiar tanto o Rafinha de um lado quanto o Vinícius Júnior do outro. Vai trazer essa mobilidade para o Brasil, jogadores que fazem diferentes funções. E aí é algo que pode ajudar a trazer essa mobilidade, obviamente, e confundir o sistema defensivo de Marrocos, que é muito difícil de se entrar. Então, muito por conta disso, se pensa nessa mobilidade, né, de jogadores que fazem diferentes funções. E eu até pensei, obviamente, em tirar um camisa 9, porque eu acredito, e até vendo por um pouco do jogo contra a Noruega, o Haaland, que, né, pode ser considerado um dos melhores atacantes do mundo hoje, ficou muito disperso, teve uma atuação completamente apagada porque é esse camisa 9. E aí a Noruega, na maioria das vezes, teve mais a posse de bola, e o Haaland ficou muito dependente da sua criação, ficou mais paradão, porque é realmente um centroavante, mas ataca a última linha. Se bem que ele pode fazer muito bem esse facão, mas ficou preso lá porque não faz parte do Haaland trazer essa construção. E aí, muito pensando nisso, eu pensei nesse ataque mais móvel. É um equilíbrio nas duas frentes. Como eu disse, você vai trazer um ataque mais móvel, jogadores que fazem diferentes funções e um time que vai se fechar muito bem. E aí você traz essa confusão para o sistema defensivo adversário, né? Com jogadores se movimentando um pouco mais. Além disso, você vai ter uma boa recomposição, algo que vem batendo muito na tecla. Vinícius Júnior e Rafinha dificilmente fazem esse papel de recomposição. O Rafinha acredito que até um pouco mais, mas eles costumam se alternar bastante, mas dessa vez vão ter um pouco menos do peso. E aí pode valorizar um pouco mais o sistema ofensivo com eles. E aí o Paquetá e o Matheus Cunha vão fazer esse trabalho dessa maior recomposição, vão ajudar Bruno Guimarães e Casemiro. Pode trazer uma tranquilidade para o Brasil também. Pensando num Marrocos que inverte muito bem a bola de um lado para o outro, até pensando em jogadores de 1 para 1, ou até no caso o próprio Brahim Dias, e até pensando num contra-ataque também. Essa boa recomposição ajuda bastante, jogadores que ajudam a voltar para trás, então você vai ter um equilíbrio nas duas frentes. Além disso, outro ponto que é interessante destacar é que Marrocos não costuma ter tanta facilidade na hora de construir desde lá de trás. E eu já acho que até já falei disso aqui. Essa pressão vai ser interessante para Matheus Cunha e Paquetá ajudarem a dar esse combate, tanto quanto vão ajudar no perde pressiona do Brasil. Algo que também é muito característico dos dois. Então é interessante também trazer essa fase defensiva de ambos. Então, novamente, para você que ficou até o final do vídeo, deixa aqui nos comentários o que você mudaria, se você concorda com esse pensamento, se você traria alguma alteração, enfim, usem o espaço dos comentários para isso.
A estreia do Brasil é no próximo sábado, 7 horas, horário aqui do Brasil. Não esquece também de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Claro, se você curtiu muito conteúdo, também me segue nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Valeu, tamo junto.